Bom dia, meninas. Trazei um pouco, tava tentando fazer lá pelo YouTube, mas não consegui. E paciência, muita paciência. Vamos aos recados já logo de início. Qual que vai ser o tema da nossa live? Vai ser como viver em estado de graça. E aí, se eu estiver olhando para baixo, porque eu estou na minha colinha, seja muito bem-vinda quem entrar. Se eu olhar pro lado, porque eu estou pegando meu café. E se vocês verem meu olho tremer, é porque meu olho tá tremendo. Vai fazer umas 2 semanas que meu olho tá tremendo. E aí tá até... Hoje eu tô irritada com isso. Então vocês vão me perdoando, tá bom? Vou começar a live correndo, porque você já sabe, como eu deixo gravado, quem vai assistir depois acaba se incomodando, né? Com essa espera. E é isso. Tomar meu cafezinho aqui, ó. Dá pra vocês verem meu olho tremendo? Gente, que raiva que eu tô com isso daí. Então, vamos. Eu fiz a live. A live é como viver em estado de graça. Mas, obviamente, a gente tem todo um contexto por trás disso. A gente tem todo um porquê de tudo. Como sempre, tá tudo muito ligado uma coisa na outra. Então, por isso, eu vou sempre contextualizar antes, explicar antes, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar é como que Deus criou a gente, né? Como que ele criou o homem. Então, quando os nossos primeiros pais, que é Adão e Eva, foram criados, a gente precisa retornar isso lá em Gênesis e lembrar e ver ponto a ponto como que ele criou, né? Então, Adão e Eva, eles já viviam lá no paraíso, eles já tinham um convívio com Deus, eles não tinham dor, eles tinham o controle da própria vontade, dos próprios desejos, eles tinham uma sabedoria infinita, eles tinham parte da sabedoria infinita de Deus, né? Eles tinham essa sabedoria acima de nós, né? Que hoje pra gente conhecer a Deus, a gente tem muita dificuldade, a gente precisa de muito estudo. Adão e Eva já tinha tudo isso para eles, mesmo não merecendo, mas tinham como um presente, né? Um presente de um pai amoroso, né? Então, se a gente lembra, né, quando Adão e Eva eles pecaram, então até tem uma parte da Bíblia, eu lembro que era mais ou menos assim, ao entardecer ou antes de escurecer, alguma coisa assim, quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam da face de Deus, né? Então isso, nenhum teólogo dá a certeza de que se via a face de Deus, mas lá mostra, lá de forma muito clara, paizinho, se você conseguir ficar aqui, vou ficar muito feliz. Mas se eu não conseguir também, não tem problema. Eu fico feliz com a sua presença aqui. Então aqui a gente já tem o convívio com Deus, né? A gente já sabe do convívio com Deus. Adão e Eva já fazia parte desse convívio. A gente não vê face a face, mas a gente já tinha a gente tem essa certeza de que tinha esse convívio, né? E aí a gente também descobre que Adão e Eva, o homem, quando criado, tinham 2 tipos de dons. O dom sobrenatural e o preternatural. A gente tinha isso de forma imerecida. Ou seja, então assim, eu vou dar um exemplo. Antes de começar a falar sobre o dom sobrenatural e o preternatural, vamos falar de um cachorro. Então, o cachorro, ele não pensa. O cachorro, ele não voa. O cachorro é um cachorro. Tem 4 patas, anda, come, protege a casa, se a gente educar, mas isso é o cachorro, o animal cachorro, né? O que acontece? Se, vamos supor, Deus vai lá e fala assim, não, agora a partir de hoje, esse cachorro, ele vai começar a voar. Então, ele vai voar. Esse é um dom preternatural, ou seja, está além da natureza do cachorro voar, mas ele tem um dom, Deus deu esse dom para ele. Então é preternatural, isso é o dom preternatural. Agora, e se de repente Deus fala assim, não, então esse cachorro agora vai começar a pensar. Então, tudo que a Karina falar para ele vai pensar e vai saber, ele vai entender, ele vai pensar, ele vai ter esse dom de pensar. O que é esse dom? Esse dom é sobrenatural. Por que sobrenatural, Cá? Porque o pensar no cachorro está acima da dignidade do cachorro. É um dom que Deus deu para ele de forma imerecida, mas é um dom que está acima do cachorro, da dignidade do cachorro. Então esse é um dom sobrenatural, porque faz da parte divina
de nosso Senhor, esse dom. Então, por isso que fala que é o dom sobrenatural, ou seja, é algo lá de cima, né? Algo de Deus. Não que os outros dons não sejam de Deus, mas é que está próximo da divindade de nosso Senhor, né? E aí, então, eu dei o exemplo do cachorro para vocês entenderem agora, então, o que Adão e Eva tinha como dom préternatural e sobrenatural. Então, tô olhando pra baixo por causa da minha colinha, tá, gente? Só pra vocês verem aqui a minha colinha, por isso que eu olho pra baixo. Então, como que a gente vê esses dons em Adão e Eva? Então, os dons préternaturais que eles tinham a sabedoria de Deus, eles tinham a sabedoria da ordem, né, que é imensamente superior, né, do que a gente tem hoje. Então, eles tinham essa sabedoria do convívio com Deus, né, eles tinham o conhecimento de Deus de forma natural, ou seja, então, hoje, uma criança nasce, por exemplo, numa ilha. Se não tiver alguém lá ensinando, ela não sabe de Deus, ela não conhece a Deus. E isso não aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva... Bom dia, Simone. Feliz de te ver aqui. E aí, uma criança hoje nasce numa ilha, ela não tem o conhecimento de Deus, de nosso Senhor. Já Adão e Eva, eles tinham esse conhecimento. Adão e Eva nasceram com esse conhecimento. Entende? Então, esse conhecimento era a forma natural deles. Eles controlavam suas paixões, seus desejos. Então, eles tinham esse controle dos anseios deles. Eles não tinham dor, eles não tinham angústia, eles não tinham ansiedade, eles não tinham olho tremendo o tempo todo. Eles não tinham essas coisas, né? Eles estavam livres, inclusive, da dor física. Então, eles não tinham dor de cabeça. Eles estavam livres da morte. Nossa, se você puder ficar, vou ficar muito feliz. Muito feliz de te ver aqui. E o dom sobrenatural de Adão e Eva, né? O dom sobrenatural é a união que eles tinham direta com Deus. Então, até o livro, né, a Fé Explicada, eles falam, é como se fosse uma transfusão de sangue que eles tinham, né? Então, assim, Nosso Senhor tinha colocado, né, fez uma transfusão de sangue com eles. Isso aqui é um exemplo, pelo amor de Deus, hein? Então, eles fizeram uma transfusão de sangue, então eles estavam ligados, né? O sangue continuou correndo lá. Então, eles tinham essa união de alma com Deus, eles tinham essa união. E isso a gente chama, né, de graça santificante. E aí, o que aconteceu? Quando Adão e Eva resolveram falar assim, não, vamos pecar, né? Vamos pecar porque, né, não tá legal. A gente precisa sentir uma dorzinha aqui, a gente precisa querer morrer, entendeu? Aí, quando eles pecaram, eles perderam todas essas graças, que já eram imerecidas, né? Já, tipo assim, já era algo... fora do que é a criação do ser humano, né? Então, o ser humano é o que somos hoje. Então, todas essas graças eram imerecidas e eram a mais. Então, eles perderam tudo isso. Essas graças eram imerecidas e eles perderam tudo isso. E aí, todas essas graças que eu falei, sendo préternatural ou sendo sobrenatural, elas são parte da divindade de Deus, né? Então, por isso que a gente fala que são coisas imerecidas. E aí, a gente já participava dessas graças divinas, a gente, né? Adão e Eva já participava disso com Deus, né? E aí, Deus exigiu uma única coisa. Uma única coisa ele exigiu. Ele exigiu que Adão e Eva retribuísse esse amor que Deus tinha com eles, retribuísse esse amor de forma integral e de forma oh, meu Deus, não vou conseguir falar agora, mas Deus pediu que fosse de uma forma pura e integral, que retribuísse esse amor. E como que a gente retribui esse amor? A gente aceita a vontade de Deus e a gente obedece a Deus. E Deus deu uma única ordem. Não comer desse fruto. Foi a única ordem que ele deu. Todo o restante eles tinham livre lá. Eles podiam escolher livremente. Ele deu uma única ordem. E aí,
ele pediu, né? Porque a natureza autêntica do amor é ter a entrega de si mesmo para o amado, né? A gente vê hoje, a gente consegue ter, assim, uma amostra grátis. Então, quando a gente casa, quando a gente tem filhos, o amor pelos nossos pais, a gente se entrega, né, para esse amor. Foi o que Deus, nosso Senhor, pediu. Ele falou, você precisa me amar de forma livre e espontânea, mas de forma integral. Entregar a si mesmo com esse amor, de forma feliz. Quando a gente faz isso, a gente precisa entregar de felicidade. E ele falou, não coma desse fruto. Foi a única coisa que foi uma coisa só, de várias coisas que ele podia pedir, porque Deus é Deus poderoso, ele que manda em tudo, ele pediu uma única coisa só. Então, Adão e Eva, ao comer o fruto, não é só que eles estavam cometendo um pecado, não é só que tipo assim, eles estão cometendo um pecado. Eles estavam cometendo um pecado sabendo disso, porque eles tinham uma sabedoria maior do que a nossa. Então, assim, não é como se fosse hoje, né? Mas eles estavam cometendo esse pecado sabendo disso. E eles estavam de forma... Eles escolheram um pecado em que a soberba sobressaiu. O que isso quer dizer? Eles simplesmente pegaram um pecado do anjo decaído, eles pegaram um pecado do anjo decaído e eles resolveram pecar, que é com a soberba. Foi dessa maneira que Adão e Eva pecaram, tá? E aí, eles escolheram a si próprio, porque eles tentaram ser como Deus, né? Tanto é que a cobra fala, né? Se você quiser ser como Deus, você come desse fruto. Então, eles pecaram assim, eles fizeram estrago. Vamos falar assim em português, claro, eles fizeram estrago. E aí eu vou continuar explicando. E aí, ao pecar, quando eles cometeram esse pecado, né, do fruto, da desobediência, e não é nem só, a gente precisa ter muito claro isso na nossa cabeça, né? Quando a gente peca, a gente escolhe o pecado e não escolhe a Deus, né? Isso é o central, Deus deixa a gente livre para amar e escolher Ele. Quando a gente peca, a gente escolhe o pecado e não ama a Deus, né? E foi isso que Adão e Eva fez. E aí, então, eles perderam todos esses dons que eu expliquei para vocês, que são os dons preternaturais e os dons sobrenaturais. E o que acontece com isso, né? Então, eles perderam a sabedoria de Nosso Senhor, eles abriram a morte para os seres humanos, né? Porque aí, isso daqui, eu não vou nem me adentrar muito, porque eu não conheço 100%, eu não sei sobre o assunto, e seria sacanagem com vocês passar algo do tipo, mas eles colocaram a morte no mundo, né? Porque os teólogos falam que não teria morte se não fosse o pecado original. Não vou me adentrar nisso e não quero sugestão aqui agora pra gente não falar besteira, tá? Sugiro que quem ficar na dúvida sobre esse tema fale com o padre. E aí, então, entrou a morte no mundo, entrou as dores, entrou os anseios, entrou as angústias, entraram as dores físicas, entraram as doenças. Então, ao pecar, eles perderam os dons e ganharam o que é do ser humano, né? Ganharam, né? Eles deixaram entrar essas dores, essas faltas que a gente tinha antes, eles deixaram entrar. Que é pela natureza humana, né? Que é a natureza humana. Então, a natureza humana, a partir do pecado original, ela perdeu a graça de origem, que a gente pode falar assim. Então, por isso que até os católicos falam muito que a gente nasceu na mancha. Mas o que é essa mancha? Quer dizer que, então, quando eu sou lá, o bebê recém-nascido, eu nasci manchado com o pecado original, eu ganho o pecado original na nossa alma? Não. O pecado original, a mancha do pecado original é a falta, é a carência. É a carência dos dons que a gente teria se não tivesse o pecado original. Então, a gente teria os dons preternaturais, a gente teria os dons sobrenaturais, mas a gente não tem. Então, a mancha do pecado original não é
é algo que está em nós, mas é a carência de algo que está... a carência de algo em nós, né? É a falta disso, né? Então, o pecado original faz com que a gente tenha falta de algo em nós, na nossa alma. E aí, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, isso muda, isso tudo muda. Então, até então, a gente tinha essa falta. Você pode ver que a gente não tem, até então, não tinha nada, né, que pudesse unir a Deus, né? E aí veio nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, nosso Senhor Jesus Cristo, ele instituiu o sacramento do batismo. Foi a primeira coisa, né? Foi o primeiro sacramento que ele fez. De forma imerecida, a gente retorna a ganhar a graça santificante, que é o dom sobrenatural. O que é a graça santificante, então? É a união com Deus. Então, a gente ganha isso. Mas então... E os outros dons, né? Sabedoria, essas coisas. Esses são os dons preternaturais que a gente não ganha mais. A gente ganha aqui agora a graça santificante, que é a união com Deus, que é o mais importante. É o que mais importante, é o que mais importa, tá? E aí, a gente ganha isso no batismo. Então, qual que é a primeira coisa que a gente precisa saber para viver em estado de graça? É ser batizado. Então, para viver em estado de graça, a primeira coisa que a gente precisa é estar batizado. E a partir daí, o que acontece, né? Então, tá bom, sou batizada, e a partir daí, o que acontece? Então, antes de eu falar tudo o que eu vou falar para vivermos em estado de graça, a gente precisa saber como que funciona a Trindade. Como que é a Trindade? Vocês já vão entender o porquê, tá bom? Então, como que funciona o Espírito Santo e a graça, né? Porque eu vou explicar para vocês a Trindade, mas como que... Pra gente viver em estado de graça, a gente precisa do Espírito Santo. Mas, vamos lá. A gente precisa lembrar que a Trindade são 3 pessoas divinas em uma só. Então, são 3 pessoas divinas em uma só. É um mistério que a gente pode até compreender, mas a gente não vai entender até que a gente esteja em plenitude com Deus, a gente não vai entender. A gente vai só saber, né? Então, a gente chama de mistério da fé. Então, as 3 pessoas divinas são Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, a gente sabe... Então, o que a gente sabe do Espírito Santo? Na Trindade, o que a gente sabe? A gente sabe que existem essas 3 pessoas divinas em uma só. A gente sabe que o Espírito Santo faz parte dessas 3 pessoas divinas. A gente sabe que o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. Então, tem até um livro que eu li, e é muito bonito. Nossa, eu lembro que eu chorei lendo esse capítulo, porque o que é o Espírito Santo, né? É o amor mais puro entre o Pai quando criou o Filho. E aí nasceu o Espírito Santo. Então, é a coisa mais bonita, né? Então, a gente sabe que é esse amor entre o Pai e o Filho. A gente sabe que a gente recebe o Espírito Santo no batismo, a gente recebe, ele começa a morar na nossa alma a partir do batismo. E a gente sabe que a gente pode afastar o Espírito Santo quando a gente escolhe o pecado mortal. Então, a gente escolhendo o pecado mortal, a gente acaba afastando o Espírito Santo. Então, isso são as coisas que a gente sabe. A gente sabe disso. E o que a gente talvez não saiba, né? E a gente precisa compreender isso, né? Que é como se a gente dividisse as funções na Trindade. Óbvio que todos fizeram, né? Mas, então, Deus, qual que é a primeira pessoa divina da Trindade? É Deus Pai. Então, Deus Pai é o princípio, a origem de tudo. Ele que cria a Trindade, ele que cria nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele cria nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para ele, a gente dá essa função, né? A gente dá a função de criação. Então, ele nos criou, ele criou absolutamente tudo. A segunda pessoa divina da Trindade é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador do mundo. Ai, gente, principalmente estamos em Páscoa ainda, então a gente se emociona um pouco, né? Então,
Deus, ele uniu, né, a si mesmo na natureza humana. E o que é? Quando ele se une à natureza humana, o que ele faz? Nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo é quem salva a humanidade. Então, a ele se atribui a salvação. E o Espírito Santo? Bom, o Espírito Santo, como eu falei, ele é, né, é Deus olhando para o seu Filho, né, para a sua união na humanidade, e amando aquilo, e aí o Espírito Santo nasce. Então, né, eles falam que é a santificação, né? É o amor divino personificado, né? E aí, por isso que dá a santificação. Então, a função do Espírito Santo é a santificação. Aí você vai falar assim, ai, Karina, mas cada um faz uma coisa? Não, vamos lá. O que uma pessoa divina faz, então o que Deus faz, o que nosso Senhor Jesus Cristo faz e o que o Espírito Santo faz, todos fazem, né? Esse é o mistério, né? Então, são 3 pessoas em uma só. Tem alguém aqui me assistindo de plateia. Espero que ele continue quietinho aqui. E aí, o que é graça, então? Então, a gente já entendeu aqui, a gente já tem noção aqui do que é o Espírito Santo. E então, a gente precisa saber o que é graça. Vocês já vão entender tudo. Pra gente viver em estado de graça, a gente precisa saber de tudo isso. Então, na teologia, né, a gente pode falar, né, assim, ai, que graça de menino. Ai, que graça de casa, né? A gente usa de várias formas essa palavra. Me dê um minutinho. Lelé, por favor, filho, o que você quer? Tá, vai pra lá. Ele veio pegar o bonequinho dele, a gente, desculpa, aproveitar pra beber um café. E aí, o que é graça? A gente pode falar de várias formas. Mas na teologia, a graça eu vou até ler pra vocês, porque eu não quero perder nenhuma palavra. Na teologia, esse termo é para descrever os dons do homem que ele não merece, que a natureza do ser humano não tem, então assim, não é da natureza humana, mas que mesmo assim a gente recebe. E aí são dons sobrenaturais, é a graça. Mas, então, tem outras formas de graça também. Então, por exemplo, assim, tem alguém que tá com câncer incurável, o médico já falou assim, olha, não tem como ela se salvar, nas 6 meses ela se salva. Ela recebe a cura. Então, isso é uma graça, mas a teologia explica que isso é uma graça à parte, é como se fosse Deus abençoou ela com uma graça, que é sobrenatural, é algo milagroso, mas algo à parte, não é dela, né? Deus não apresentou nela, mas para ela, né? Então, isso é uma forma incompleta, né, da graça. E a forma completa, o que é, então, né? A gente ganha essa graça de forma imerecida. Então, assim, uma forma simples de explicar o que é graça, né? É falar que são os dons invisíveis, que operam e moram em nossa alma e que é concedido pra gente, para que a gente salve a nossa alma. Então, para nossa salvação. Então, o batismo, então a gente não vê o batismo, a gente vê o batismo acontecer, mas a gente não vê o batismo acontecer na nossa alma. Mas a gente sabe que tá lá. Então, a gente sabe que o Espírito Santo tá morando, a partir do batismo, a gente sabe que o Espírito Santo está morando em gente. Então, é uma forma invisível. E é através do batismo que a gente será salva, entende? E a gente ganha isso de forma totalmente imerecida, mas pelos méritos. Prestem atenção, porque isso é muito forte, isso a gente precisa ter muita ciência disso, pra gente dar o devido valor a tudo isso. E a gente ganha essa graça através dos méritos, não nossos, dos méritos da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como isso é forte e olha como a gente precisa dar o devido valor a isso. E mesmo assim, a gente nunca vai dar o devido valor a isso. Então, é pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, vocês já sabem de tudo isso. Então, vocês já sabem o que é graça, vocês já sabem como que o Espírito Santo age na gente, a gente já sabe o que são os dons naturais, os dons préternaturais. Sabendo de tudo isso, o que a gente tem que fazer agora, né? A gente tem que saber de tudo isso pra gente entender e conduzir a nossa vida. Então, voltando, como que a gente vive em estado de graça?
Então, a gente precisa de 3 coisas, né? A gente precisa, para vocês entenderem de tudo que eu falei, o que dá para concluir? Que a gente precisa do batismo, para que o Espírito Santo comece a morar na nossa alma. A gente precisa de confissão, porque a gente precisa dessa redenção. E a gente precisa crescer em graça. A gente precisa manter isso. O batismo a gente já sabe, a gente vai lá e a gente batisma. Então, nosso filho nasceu, a gente batisma, né? O católico, ele vai, nasceu, a gente já batisma exatamente por causa disso. A partir daí, o Espírito Santo começa a morar na nossa alma. E a confissão, o que acontece? Igual Adão e Eva, a gente escolhe o pecado. Quando a gente escolhe o pecado, não é que o Espírito Santo sai da gente porque ele quer. É porque a gente escolhe tirar o Espírito Santo da nossa alma. O pecado mortal, tá? Igualzinho Adão e Eva. Igualzinho Adão e Eva. Quando a gente escolhe o pecado mortal, o que a gente faz? A gente fala assim, ó, tchauzinho, Espírito Santo. Vai com Deus, fica com Deus aí, porque eu estou aqui sozinha. Não é que o Espírito Santo sai da gente, né? Ele sai, né? Mas é porque a gente escolhe, a gente retira ele, né? E como que faz para ele retornar? Na confissão. Quando a gente confessa, a gente entra nesse estado de graça. A gente confessou, aí tem aula de confissão lá que eu fiz, a live de confissão que eu fiz. Vocês vão lá na live de confissão para vocês saberem como que faz isso. E aí a gente volta ao estado de graça. Então a gente está no estado de graça com o batismo e com a confissão. Mas só isso basta? Não basta. Porque se a gente só fizer isso, né? Tipo assim, agora eu confessei, nossa, tô livre. A gente precisa manter isso. A gente precisa elevar isso. A gente precisa crescer isso em nós. E como que a gente faz crescer e manter? Então, a primeira coisa é a oração. Bom, por que oração? Aí entra o Espírito Santo aqui. Também, né? Além de tudo que eu falei, o Espírito Santo entrou em tudo que eu falei, mas na oração. Porque somos fracos. Como eu falei, a gente perdeu os nossos dons préternaturais. Então, a gente vai... Karina aqui vai escolher as coisas erradas. Então, um dia eu vou querer acordar. Tem acontecido muito isso comigo, inclusive. Ao invés de acordar um pouco antes pra rezar, o que eu faço? Deixa eu dormir mais uns 10 minutinhos. Eu vou dormir, vou descansar aqui. E aí depois eu rezo, depois eu vejo o que eu faço. Entende? Então, eu não tô mantendo, eu não tô cultivando, eu não estou crescendo, né? Então, é a oração e a fuga do pecado. Então, a primeira coisa é a oração, a segunda, a fuga do pecado. Eu falo isso muito pros meninos, assim. Tem como a gente fugir do pecado se a gente não se mantém em vigia, em oração? Não tem como. Se a gente já foge do básico, que é a oração, o básico, né? Não é básico, é a nossa união com Deus diária. Mas a gente tem como a gente fugir do pecado? Não vai, porque se a gente não dá devida atenção à oração, imagine se a gente vai fugir do pecado. Então, a gente tem que fugir do pecado, é a segunda. Como que a gente foge do pecado? Se eu não me engano, é a Ana Clara que falou isso. Ana Clara Freire, uma vez numa live dela, ela falou disso. Qualquer lugar que a gente for, qualquer situação que a gente se encaixar, a gente precisa sempre perguntar: o meu anjo da guarda vai continuar comigo? Então vamos supor, vamos para um barzinho lá beber. O meu anjo da guarda está dentro ou está fora? Se ele está fora, eu não estou fugindo. Se ele está fora, eu não estou fugindo do pecado. Se ele entra nesse lugar, então tá tranquilo, eu estou fugindo do pecado. A mesma coisa acontece nas situações. Ou seja, tô numa situação, tô fugindo do pecado, ou assim, meu anjo da guarda está comigo ou não está comigo. Se meu anjo da guarda está comigo, tranquilo. Se ele não está comigo, eu não estou fugindo do pecado. Então, essa é uma ótima régua pra gente saber se a gente tá fugindo do pecado. Confissão frequente. Tem uma live sobre confissão, pra quem quer. Tem uma live tanto no YouTube quanto aqui no Insta. Comunhão. Lembrando que a comunhão eu já preciso estar em estado de graça. E como que eu tô em estado de graça? Batizada e confessada. E aí a comunhão. Mortificação. Mortificação. Como que é a mortificação? Todo mundo vai achar que é um negócio das trevas, né? De dar uma chibatada nas costas. Não, gente, não. O que é a mortificação? Então vamos lá. Tô num dia que eu tô com muita dor de cabeça, tomei remédio, mas continuo dor de cabeça. Vou lá, vou me deitar, assim, vou deitar no sofá e vou ficar de boa? Não. A gente pode continuar fazendo as coisas e vai entregando para Nosso Senhor. Fala assim: nossa, Nosso Senhor, olha, tô com muita dor de cabeça, já tomei o remédio, mas a dor de cabeça ainda continua.
Me ajuda a lavar essa louça aqui, me ajuda a entregar esse relatório aqui pro meu chefe, enquanto isso eu entrego isso pro senhor, eu entrego tudo isso pro senhor. Ou então, por exemplo, vão numa festa e eu sou fascinada por brigadeiro, mas eu quero fazer alguma mortificação para Nosso Senhor. Nosso Senhor, eu vou ver todo mundo hoje comendo brigadeiro, vou ficar com essa vontade, mas sabe o que eu vou fazer? Não vou comer e vou entregar pro Senhor. Vou entregar, salva uma alma, salva um pecador, me salva. Então, isso são mortificações. Não precisa dar chibatada nas costas, não. Não estamos falando dessa mortificação, não. Com qual frequência? Com a frequência que você acha que vai fazer com que você se santifique, tá? Exame de consciência diário. Também falei disso na live de confissão. O exame de consciência diário é bom. Eu gosto muito, eu tenho feito bastante. Porque como eu não estou rezando todos os dias de manhã, porque eu tenho falhado muito nisso, de noite eu tenho feito o exame de consciência e tem me ajudado bastante. Exatamente. Gente, olha, vocês estão vendo meu olho tremer? Por favor, me perdoe, porque tá, ó. E aí parece que tem hora que ele vem com tudo. Então, o exame de consciência diário, ele faz com que a gente se conheça. Santa Catarina de Sena defende muito isso, que a gente se conheça, né? A gente conheça os nossos defeitos, as nossas maldades, os nossos corações. Porque só dessa maneira a gente vai conseguir conhecer a Deus e conseguir se santificar. Então, o exame de consciência diário, ele é importante para isso, pra gente saber onde que a gente tá errando e como que a gente tá errando. E os gatilhos que fazem a gente errar, tá? Isso é muito rico mesmo. Não dispensem isso, tá? E a fidelidade aos mandamentos. A gente não consegue ter fidelidade aos mandamentos se a gente não conhecer os mandamentos. A gente não consegue. Aí você vai falar assim, Caio, eu conheço. Então, por exemplo, assim, honrar pai e mãe. Aí você fala assim, eu honro meu pai e minha mãe. Eu não tenho contato mais com eles porque eu não gosto deles. Mas você não tá honrando seu pai e sua mãe. Eu posso te garantir, você não tá honrando seu pai e sua mãe. Então, como que a gente faz pra ter fidelidade aos mandamentos? Conhecendo verdadeiramente os mandamentos. Como que você vai fazer? Você vai debruçar no catecismo da igreja. Você vai debruçar e você vai estudar os mandamentos. Ainda assim, não entendi o que você vai fazer? Vai pegar um livro de algum santo que explique os mandamentos, vai debruçar nesses livros para você conhecer os mandamentos. Só assim que a gente vai conseguir se manter fiel aos mandamentos. Não tem outra maneira. A gente não ama o que não conhece, a gente não faz o que não conhece, entende? Então a gente precisa conhecer para ser fiel aos mandamentos. E é dessa maneira que a gente está em estado de graça. É fácil, cara, estar em estado de graça? Nossa, minha filha, diariamente eu saio do estado de graça. Tô dando risada de desespero, mas é verdade, gente. Então, assim, o que eu tenho feito? Eu tenho tentado me confessar a cada 15 dias. Obviamente, se eu vejo que toda semana eu preciso. Então, por exemplo, uma promessa que a gente quebra com nosso Senhor Jesus Cristo, a gente quebrou alguma promessa, a gente não tá mais em estado de graça. Uma notícia que a gente compartilha, gente, uma notícia de alguém que a gente compartilha, que a gente não tem certeza absoluta, ou seja, eu falo muito isso pros meninos, você viu? Você viu? Não vi, mamãe. Então você não sabe. Se você não sabe, você está pecando, porque você não viu. Então, uma notícia que a gente compartilha aqui de gente da internet, a gente está pecando mortalmente, sabe? Só uma coisa, não vamos ser escrupulosas, pelo amor de Deus. Não é para ser escrupulosa, mas é para ter ciência do que é o pecado mortal para se manter fiel. Então, às vezes, um detalhe simplesinho, se a gente tem ciência, a gente evita. E aí a gente não faz. E se a gente faz, a gente peca. A gente sai do estado de graça. Então, é isso. Espero que vocês tenham tirado todo o proveito. Se vocês tiverem dúvida, quem ficou aqui, se tiver dúvida, pergunta. E aí eu tento responder. Se você for assistir depois desta live e tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários, que daí eu vou tentar ajudar, ou por live, ou respondendo nos próprios comentários. E eu espero de coração ter ajudado. E vamos fazer um propósito aqui hoje. Veio na minha cabeça agora. Vamos tentar anotar. Eu não vou nem falar pra gente viver em estado de graça, porque eu erro miseravelmente. Mas vamos tentar anotar todas as vezes essa semana em que a gente saiu desse estado de graça. Ou seja, que a gente pecou, que a gente pisou na bola. E vamos tentar descobrir alguma coisa nova dos mandamentos, para que a gente não saia desse estado de graça.
fazendo esse propósito, se a gente pecou mortalmente, vamos confessar bonitinho antes da missa no domingo, tá? Esse é o nosso propósito. E aí me conta aqui se a gente conseguiu manter esse propósito, tá bom?